fantasmas existem? E a resposta é não. Fantasmas não existem. Os mortos não podem voltar para nos assombrar. É pecado invocar ou tentar estabelecer contato com fantasmas. Um fantasma é supostamente o espírito de um defunto, separado de seu corpo, que ainda tem contato com o mundo dos vivos. Mas a palavra de Deus diz que os mortos não têm contato com os vivos. Veja o que a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 7, versículos 9 e 10. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim que desce a sepultura, não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Então, quem está morto não pode voltar à terra. A Bíblia ensina que depois da morte enfrentamos o juízo de Deus. Vejam o que diz no capítulo 9 de Hebreus, nos versículos 27 e 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Não existe um chamado nível intermédio. Na parábola do rico e de Lázaro, o homem rico que estava no inferno pediu que Abraão mandasse Lázaro, que estava no céu, a seus irmãos para os avisar a mudar de vida. Mas Abraão disse que enviar o morto de volta à terra não iria mudar a atitude de seus irmãos. Veja o que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha isso, irmãos. Então fica claro aqui que o rico não podia evitar ou sair do inferno. Por isso, não existem fantasmas ruins que voltam para nos assombrar. A parábola também revela que Deus não usa os mortos para nos ajudar. Fantasmas bons também não existem. Fantasmas na Bíblia. Deus proibiu toda a prática que tenta estabelecer contato com os mortos. Isso inclui invocar fantasmas. Não devemos pôr nossa confiança nos mortos. Eles não podem nos ajudar mais. Veja o que a Bíblia diz. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, quando precisamos de ajuda, devemos nos virar para Deus e não para os mortos. O único relato de um fantasma na Bíblia foi quando o rei Saul consultou uma médium que invocou o falecido profeta Samuel. Saul naquele momento estava desesperado, porque estava em pecado e Deus não lhe dava orientação. Mas quando o espírito de Samuel apareceu, ele condenou Saul e anunciou que ele iria morrer. A Bíblia não diz se o fantasma era mesmo o profeta Samuel, mas esse caso revela que Deus não aprova consultar fantasmas. Saul morreu por causa de sua desobediência. Veja o que a Bíblia diz. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação.
em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Um outro caso em que os mortos apareceram aos vivos foi durante a transfiguração. Jesus tinha subido ao monte com 3 discípulos. Lá, ele foi transfigurado e seu rosto brilhou como o sol. Apareceram Moisés e Elias, que tinham morrido século antes, que conversaram com Jesus. Veja o que a Bíblia diz. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Olha isso, irmãos. Então eles apareceram ressuscitados em glória, como a Bíblia promete que todos os salvos serão um dia. Não eram fantasmas. Eles também não conversaram com os discípulos, apenas com Jesus, que é o próprio Deus. Muito bem, você deve estar se perguntando, e os casos reais de contato com fantasmas que ouvimos ou vemos por aí? Pois bem, os fantasmas não existem, mas existem várias situações que podem explicar esses relatos de fantasmas. Primeiro, invenção. Existem muitas histórias inventadas só para assustar ou ganhar fama. Segundo, engano. Às vezes interpretamos errado aquilo que vemos. Terceiro, distúrbio mental, visto que pessoas usando drogas ou com doenças mentais veem coisas que não existem. O quarto também pode ser obra de demônios. Os demônios são enganadores e podem até fingir ser fantasmas. Então, quem consulta os mortos ou se envolve em práticas ocultas, corre o sério perigo de ser enganado por demônios. Afinal, este é o seu papel, né? O de enganar as pessoas, os levá-las para longe da presença de Deus. Então este foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e nos seus grupos de WhatsApp e no Facebook. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.